Vamos lá, classe, dando então prosseguimento à nossa revisão, eu vou fazer aqui com vocês um exercício que nós já fizemos em sala de aula, só para vocês voltarem depois das férias e já pegar o ritmo, tá bom? Então eu estou na página 23 do módulo 1, capítulo 2. Então, módulo 1, capítulo 2, página 23, tá? Vou fazer o exercício 9. Ele fala o seguinte: uma moto e um carro deslocam-se em sentidos opostos. Anotei isso, ó, sentidos opostos. Lembrem-se como que eu já ensinei vocês a fazer exercício de física. Lê e já vai anotando os dados, tá? Em uma estrada retilínea, isso significa que não tem curva, e a gente vai ver mais para frente na matéria, em outro capítulo, que quando tiver curva a coisa muda de figura, tá bom? Em uma estrada retilínea, com velocidades iguais a 72 km por hora e 108 km por hora, respectivamente. Então, o que significa esse respectivamente? Lá no comecinho falou de moto e de carro. Então, a primeira velocidade é da moto, a segunda velocidade é do carro. Então, ó, velocidade da moto, 72 km por hora. Velocidade do carro, 108 km por hora. Cuidado que esse VM aqui não é velocidade média, é velocidade da moto, tá? Então a velocidade média da moto é 72, a velocidade média do carro é 108. E aí, olha o esqueminha que eu fiz, classe. Então vamos supor que essa daqui fosse a rua ou a estrada que eles estivessem, tá? Aqui está a moto, aqui está o carro. E aqui eu orientei minha seta para cá. Então eu falei que a velocidade da minha moto é positiva. Como estão em sentidos opostos, se a velocidade da moto é positiva, a velocidade do carro é negativa. Professor, e se eu quisesse trocar? Se eu quisesse falar que a velocidade do carro é positiva? Não tem problema. Então a velocidade da moto seria negativa e o resultado seria exatamente o mesmo. Estaria correto também. Então, ó, se os dois estivessem no mesmo sentido, os dois indo para lá, ou os dois indo para cá, velocidade positiva, acabou. Agora, se tiver em sentido oposto, escolhe um para ser velocidade positiva, o outro vai ser velocidade negativa, tá bom? Então vamos lá. Eu decidi então que o carro, a velocidade dele é negativa, porque o da moto é positiva, e eles estão em sentidos opostos. Vou continuar a leitura. Se em t igual a 0, ou seja, na origem dos tempos, eles estão a 1,5 quilômetros um do outro, então esse 1,5 quilômetros, ó, é a distância, tá? Eu chamei de distância, um D maiúsculo aqui. Eles estão na distância de 1,5 quilômetros um do outro. Determine A, o intervalo de tempo necessário para o encontro de ambos, e B, a distância percorrida pela moto até o encontro. Então, antes de começar o exercício, eu vou passar tudo para o sistema internacional. O que é sistema internacional? Distância vai precisar estar em metros, velocidade em metros por segundo, tempo vai estar em segundos e assim por diante. Professor, mas ele não pediu para passar para o SI. É obrigatório? Não. Se ele não pediu, não é obrigatório. Mas lembrem-se que nós estamos em revisão. Então eu vou passar para si, para vocês lembrarem como é que faz, tá? Então olha só. Velocidade da moto, que era 72 km por hora. Eu divido por 3,6 e chego no resultado 20 metros por segundo. A velocidade do carro era negativa, menos 108 km por hora. Divido por 3,6 e cheguei na velocidade ainda negativa de 30 metros por segundo. Então, sempre que você quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. E se eu quiser voltar de metros por segundo para quilômetros por hora? Aí seria só multiplicar por 3,6, tá bom? Já que eu passei eu preciso passar essa distância que estava em quilômetros para metros. Então, olha lá, ó, distância de 1,5 quilômetros
Se eu multiplico por 1000, eu chego em metros. Então, 1,5 quilômetros dá 1.500 metros, tá bom? Além disso, turma, a gente tem que lembrar que S igual a S0 mais VT. O que significa isso daqui? Chama equação horária dos espaços, para quando o movimento é uniforme, tá? Movimento uniformemente variado, essa equação aqui a gente já vai ver na próxima aula. Então, para essa aula aqui, para a revisão dessa aula, é a equação do sorvete, lembra? SOVT. Só para decorar, tá bom, classe? Então, S igual a S0 mais VT. O que é S? Onde ele vai parar, onde ele vai chegar. Espaço final, portanto. O que é S0? É o espaço inicial, é de onde ele saiu. O que é V? É a velocidade média desse objeto que está se movendo. E o T é quanto tempo está passando. Vamos começar o exercício. Sempre que tiver encontro, os S's são iguais, os espaços finais são iguais. Então, eu estou tratando de moto e de carro. No encontro, ó, eles estão em sentidos opostos. No encontro dos dois, eles vão estar no mesmo espaço. Mas poderia ser, classe, se não tivesse em sentido oposto, se tivesse no mesmo sentido, poderia ser um problema de ultrapassagem. Então, um objeto mais lento na frente, um objeto mais rápido atrás, e o mais rápido iria ultrapassar o da frente. No encontro, o S, que é o espaço final dos dois objetos, seriam iguais. Então, nesse exemplo aqui, se tivesse no mesmo sentido, vamos supor que a moto está com 72 km por hora lá na frente. O carro estaria com 108 km por hora aqui atrás. Ia chegar uma hora que o carro iria ultrapassar a moto. Em que instante que o carro ultrapassa a moto? Sempre que fizer essa pergunta, em qual instante acontece a ultrapassagem? Ou em qual instante acontece o cruzamento, no caso de sentidos opostos, você fala que o S final de um é igual ao S final do outro. Então, olha lá, ó, S da moto igual ao S do carro. O que é S? S0 mais V que multiplica T. Então, olha lá, S da moto é S0 da moto mais V da moto que multiplica T. O que é SC? Espaço final do carro. Então, o SC é o S0C, que é espaço inicial do carro, mais velocidade do carro vezes T. Reparem que é a mesma forma, só que aqui eu coloquei um índice moto, lá eu coloquei um índice carro. O que é o S0 da moto? Da onde que a moto saiu? Não sei, você pode chutar qualquer número. Se eu chutasse aqui 10, aqui teria que ser 1510, porque teria que estar 1500 de distância. Se eu chutasse aqui 1 milhão, aqui teria que ser 1 milhão mais 1500. 1 milhão, 1500. Classe, óbvio, eu vou chutar quem? Zero. Eu vou falar que a moto partiu do zero. Por quê? Porque aí eu vou ter certeza que o carro partiu do 1500. Então, olha a moto. Zero. Velocidade da moto que eu vou usar é essa daqui, ó, que é 20 vezes o tempo. Então, o espaço do carro, se o espaço da moto é zero, o carro está 1500 lá na frente. Então, olha lá, ó, 1500, que é esse daqui, somado com velocidade do carro. Só que a velocidade do carro, turma, é negativa. Então, eu coloco um parênteses aqui, ó, menos 30, que multiplica T. Por que eu coloco esse parênteses? Porque vai ter regra de sinal. Mais com menos, menos. E aqui, ó, o resto continua tudo igual. Ó, 1500, 20t. Eu só dispensei esse zero aí porque não preciso mais dele. Mas, ó, mais com menos, menos. Agora, esse menos 30 que está aqui, ó, vai para o lado de lá, mais 30. Então, 20t mais 30t, 50t. O 50 está multiplicando o t.
ele vai para o lado dividindo o t. Então ficou 1.500 dividido por 50. Cortei os dois zeros e o resultado dessa conta, 150 dividido por 5, deu 30. Tempo igual a 30. 30 o quê? Segundos. Estamos no sistema internacional. Agora, vamos supor que você não tivesse passado. Você acharia que um tempo em horas seria exatamente o mesmo tempo, só que em outra unidade de medida, tá bom? Pergunta B. Qual foi o deslocamento da moto no instante em que ela encontrou com o carro? Então, olha lá, letra B, eu vou usar a fórmula da velocidade média, tá? Que eu mostrei para vocês no vídeo de explicação um pouco antes, na lousa anterior. Então, olha lá, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Velocidade da moto, ó, velocidade média da moto, tá? 20, positivo. ΔS da moto, é a pergunta que ele está fazendo. ΔT da moto, 30 segundos, é esse T aqui, ó. 30 segundos. O 30 que está dividindo vem para cá multiplicando. 20 vezes 30, 600 metros. Então, no instante que a moto encontrou com o carro, ela tinha percorrido 600 metros para frente. Isso significa que o carro percorreu 900 metros para trás. Porque no total, no começo, tinha que ter 1.500. Então, se a moto percorreu 600 metros, o carro voltou 900, porque esse total teria que dar 1.500, tá bom? Então, dá um pause aí no vídeo para você copiar e por hoje a parte teórica é isso daqui, tá bom? Junto com essa parte teórica, eu vou passar exercícios para vocês no aplicativo, tá? E aí vocês respondam, mesmo esqueminha, tá, classe? Tirem foto, respondam. Na próxima aula que a gente tiver, eu já corrijo. Nós vamos ter, eu quero fazer ainda essa semana, um hangout com vocês, tá bom? Para vocês tirarem dúvidas e tudo mais. Um papo mesmo, eu vou conectar, vocês vão conectar. Se der para fazer no aplicativo do Google Meet, a gente vai fazer no aplicativo. É bacana porque é uma coisa mais formal, né? Então a gente entra no aplicativo, funciona exatamente igual conversar por Skype, tá? É bem tranquilo. Agora, esse aplicativo parece que é pago. Eu não sei como que a escola está resolvendo isso. Se der para a gente usar, a gente usa. Se não der para a gente usar, não se preocupem. Eu crio uma conta no Instagram, tá? Passo o link para vocês, vocês adicionam lá e a gente faz uma live. Eu vou fazendo uma live e vocês vão perguntando, digitando e eu vou respondendo, tá? Então, por hoje é isso. Boa aula para vocês, terminem de copiar e eu passo junto com essa aula teórica alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Copiou?